Bom, tô gravando esse vídeo aqui meio na correria, segurando a câmera aqui na minha mão, mas porque na verdade eu tô saindo de férias. Hoje é meu primeiro dia de férias em algum tempo, e eu não consigo ficar sem trabalhar, então eu tô saindo de férias e vou gravar vídeos. Vamos ver se isso vai dar certo, né? Fazer um vídeo um pouco diferente, sair aqui do meu estúdio e andar na rua segurando uma câmera na mão. Nossa, eu tô com uma cara de sono, porque é bem cedo aqui agora. E eu tô indo viajar junto com a minha namorada e um guia turístico. Sei lá, já viajei aí por alguns lugares, mas nunca com um guia turístico, então acho que vai ser bem interessante, pra conseguir ter uma noção sobre a história, acontecimentos históricos da região e conseguir dicas também. Bom, o guia turístico você já conhece? ChatGPT. Bom, pelos meus testes eu acho que vai ser bem interessante fazer essa viagem usando o ChatGPT como guia, de ajudar a dar dicas e trazer contextos históricos. Talvez seja muito melhor do que ficar olhando no Wikipedia. Então vamos ver se isso vai dar certo. Só que agora eu tenho que correr porque eu já tô meio atrasado. Então vamos ver se isso vai dar certo nesse vídeo. Bom, pra quem conhece um pouco de geografia e de história, já deve ter percebido que o cenário dessa foto é na verdade Portugal, mais precisamente a cidade de Lisboa, Portugal. Só que antes de a gente começar realmente esse vídeo e mostrar os passeios da minha viagem com a ajuda do ChatGPT, teve algo que aconteceu bem no início dessa viagem, que foi uma coisa completamente bizarra e que nunca tinha acontecido comigo antes. E que esse acontecimento marcou completamente o desenrolar dessa viagem. E é uma coisa que eu preciso contar pra vocês. Então vamos rebobinar esse vídeo, vamos voltar lá pro início, porque ele aconteceu alguns minutos depois daquele primeiro vídeo que eu gravei lá no início. Então vamos voltar até lá pra mim poder contar essa história. Bom, alguns minutos depois de eu ter gravado esse vídeo e de eu ter saído de casa em direção ao aeroporto, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido comigo antes, e que foi um verdadeiro pesadelo. Bom, basicamente quando a gente chegou para fazer o check-in no aeroporto em Florianópolis, para pegar o avião que nos levaria até São Paulo, Guarulhos, onde a gente pegaria a nossa conexão para Lisboa através da TAP Portugal. Quando a gente foi fazer o check-in pela Gol, que era a empresa que estaria fazendo essa ponte aérea até São Paulo, foi ali que começou um momento de tensão. Depois de alguns minutos ali tentando fazer o check-in, eu já percebi que tinha alguma coisa errada, porque tava demorando mais que o normal. Mas basicamente o que o pessoal da Gol disse foi que tinha um erro na minha passagem, de que provavelmente a TAP Portugal, que era a empresa que eu tinha comprado as passagens, tinha feito algum erro na minha reserva e a Gol não estava conseguindo fazer o meu check-in. E foi aí que o pesadelo começou. O pessoal da Gol disse que eu teria que ligar pro 0800 da TAP e que eu teria que falar com eles pra conseguir resolver essa situação. E lá fui eu no meio do saguão do aeroporto, peguei meu celular, liguei pro 0800 da TAP Portugal e comecei a explicar pra eles a situação que estava acontecendo. De que eu estava literalmente no aeroporto, prestes a embarcar no avião e que a minha passagem estava com algum problema e que eles não estavam deixando a gente fazer o check-in. E foi aí que começou um verdadeiro inferno, porque a Gol dizia que a culpa era da TAP e a TAP dizia que a culpa era da Gol, e eu no meio do saguão do aeroporto com o celular no Viva Voz, enquanto a fila do check-in ficava cada vez maior. Só que a grande agonia é que o tempo foi passando e nenhuma das empresas conseguia achar uma solução. Uma simplesmente jogava a culpa na outra. E nesse momento eu já tinha, sei lá, perdido todas as esperanças de que essa viagem fosse acontecer. E foi depois do check-in já ter sido encerrado e de, na teoria, ninguém mais poder ser autorizado a pegar aquele voo, é que resolveram encaminhar o meu caso para um funcionário da Gol que estava ali no aeroporto, alguém que tinha mais experiência ali com o sistema e que talvez conseguisse fazer um milagre. Sim, essa foi a palavra que eles literalmente utilizaram. Bom, e depois de uns 10 minutos desse cara ali mexendo no sistema e tentando fazer o negócio funcionar, ele finalmente conseguiu. Finalmente conseguiu emitir as passagens e a gente conseguiu embarcar no avião. Então com certeza essa viagem já começou de um jeito extremamente tenso. E ela só aconteceu por causa de um milagre, praticamente. Essa é a grande verdade. Só que toda essa história aqui que eu tô contando pra vocês, ela vai ter um desfecho. Um desfecho bem inesperado, pra ser sincero. Mas que vocês vão ter que esperar até o final do vídeo pra entender ele. Então vamos voltar ali pra onde a gente tava e vamos continuar contando essa história aí da minha viagem pra Lisboa, Portugal.
Bom, pode parecer uma coisa meio bizarra. Quem diabos viaja e planeja o seu roteiro de viagem utilizando uma inteligência artificial? Quem que decide utilizar um ChatGPT para fazer escolhas sobre coisas que você vai visitar? Ou tirar dúvidas sobre informações da viagem e pontos turísticos? Bom, mas foi exatamente isso que a gente fez. Em visita ao Panteão Nacional, por exemplo, que é um edifício super bonito que fica no bairro de Alfama, em Lisboa. E o ChatGPT ajudou a gente a saber que, no fundo, era uma igreja que foi finalizada no século XX, em 1916. Mas que o edifício ficou inacabado e que só foi virar realmente o Panteão Nacional em 1966. Muitos anos depois. Bom, talvez essas informações existissem no Wikipedia, mas foi muito mais fácil e prático utilizar o ChatGPT. Ou em visita ao Mosteiro dos Jerônimos, que fica localizado em Belém, e que na verdade a construção desse mosteiro começou em 1501 e que levou 100 anos para ser concluído, e que ele foi construído pela Ordem de São Jerônimo, mas que em 1833, devido à extinção das ordens religiosas em Portugal, o mosteiro foi desocupado e só passou a ser um monumento nacional em 1907. E é realmente interessante descobrir todas essas informações ali enquanto você está no lugar, funcionando realmente como um verdadeiro guia turístico. Ou em visita ao Padrão do Descobrimento, essa escultura super famosa próxima do Rio Tejo. Legal saber sobre a história do negócio sem ter que perguntar pra ninguém. Essa é a grande verdade. E por incrível que pareça, o ChatGPT não funcionou apenas para monumentos famosos, mas ele serviu também para recomendação de restaurantes. Sim, com esse prompt básico aqui pedindo opções de restaurantes baratos, ele recomendou esse daqui. Floresta das Escadinhas, onde eu comi esse polvo extremamente gostoso, tomando cerveja. E que pela localização desse lugar, provavelmente eu não teria descoberto ele se não fosse pelo ChatGPT. Essa é a grande verdade. Com infinitos restaurantes nessa região, muito provavelmente eu nunca teria descoberto esse daí. Bom, mas tem uma coisa que realmente a cidade de Lisboa se destaca. São os miradouros, que aqui a gente conhece como mirante, que são basicamente os lugares altos da cidade onde você consegue ficar apreciando a vista. E que se você pede pro ChatGPT te recomendar os melhores miradouros de Lisboa, ele com certeza consegue fazer esse trabalho. Essa vista aqui, por exemplo, é do Miradouro Santa Luzia, no bairro de Alfama. E também no bairro de Alfama fica o Castelo de São Jorge, que é aquele castelo que fica em cima de um morro e que tu consegue ver de todos os lugares da cidade, praticamente. E foi nesse castelo que o diretor Stanley Kubrick, nos anos 50, ele fez uma foto icônica da cidade. Talvez uma das fotos antigas de Lisboa que tem um ângulo mais interessante. E claro que eu fui tentar reproduzir a foto. Então essa daqui é a foto do Stanley Kubrick e essa aqui é a foto que eu fiz no mesmo lugar. E o maior problema de descer essa escada é depois ter que subir ela de novo. Bom, mas o ChatGPT não apenas nos recomendou coisas para fazer em Lisboa, mas também em regiões próximas da cidade. Nós visitamos, por exemplo, os diversos castelos que ficam na região de Sintra, uma cidade que fica a mais ou menos 40 minutos da capital Lisboa. O Palácio da Pena, por exemplo, que foi feito no século XIX e que foi projetado pelo rei consorte Dom Fernando II, e que é um verdadeiro palácio extremamente bizarro que parece que você está dentro de um filme. Ou também o Castelo dos Mouros, que é um outro castelo que fica literalmente do lado do Palácio da Pena e que foi construído no século 8 ou 9 pelos mouros, que dominaram a região ali da Península Ibérica nessa época e que só foi reconquistado por Portugal no século 12. Bom, e todas essas informações o ChatGPT estava dando para nós ali em tempo real. A gente visitou também a região costeira de Portugal, mais precisamente a região de Cascais, onde a gente foi no que é chamado de Boca do Inferno, que é uma formação geológica e uma atração turística popular. E que o ChatGPT diz que é importante notar que apesar de ser uma atração fascinante, ela também pode ser perigosa, e que os visitantes são aconselhados a manter uma distância segura da borda da falésia. Bom, eu devia ter lido isso melhor antes de pular a cerca para bater essas fotos aqui. Bom, e o ChatGPT também nos levou até o Oceanário de Lisboa. Fica localizado numa parte moderna da cidade, e que é um dos maiores aquários do mundo, inaugurado em 1998. E que é muito louco porque tem, sei lá, um aquário bem no meio do negócio, gigantesco, com diversas espécies de peixes e outros animais marinhos, além de anfíbios, pinguins e até lontras. Pena que sempre tinha algum turista na frente do vidro e não deu pra fazer fotos muito boas. E isso o ChatGPT não consegue resolver. Bom, e depois de alguns dias ali visitando vários pontos turísticos e tudo mais, eu recebi um e-mail da TAP perguntando como foi a nossa viagem de ida, pedindo pra me dar uma nota pro negócio e perguntando como é que foi. E obviamente que eu tive que ser extremamente sincero e dizer que foi um verdadeiro inferno ter passado por aquela situação, de que praticamente aquela viagem só aconteceu por causa de um milagre. Mas tudo bem. Mas Lisboa também tem uma cena artística e de cultura urbana. Sei lá, encontrei, por exemplo, stickers de Bitcoin em alguns postes pela cidade. Ou stickers do Obey the Giant.
E claro, também o grande mural dos Gêmeos, que já foi pintado há muitos anos atrás. Inclusive eu tenho uma foto desse mural de 10 anos atrás, quando eu fui visitar Portugal pela primeira vez. E olhem a diferença das imagens. Essa é a imagem antiga e essa é a imagem nova. Mas Portugal também não é só velharia, tem muita empresa de tecnologia lá. E claro que eu fiz uma visita ali ao prédio da Microsoft, ao prédio da Accenture e também ao prédio do Google. Sim, aquele andar ali é o andar do Google. Muito menos ostentação do que o prédio do Google em São Paulo, na Faria Lima. Mas tem alguns pontos turísticos da região que também são bem interessantes, como a Quinta da Regaleira, que muitas pessoas dizem que, sei lá, era um templo maçônico em 1800 e alguma coisa, e que talvez rituais de iniciação maçom foram feitos lá, e que possui esse tal de poço iniciático, que é literalmente uma torre invertida, onde você vai descendo em direção ao centro da Terra. E lá embaixo tem todo um complexo de cavernas onde você pode caminhar. E toda essa propriedade é cheia de símbolos e misticismo. Uma verdadeira obra de arte. Bom, e uma das coisas que me chamou bastante a atenção foi todo o marketing que estavam fazendo na Europa em relação ao novo Zelda. Tinha literalmente um metrô inteiro, todo pintado e com temáticas do Zelda. E claro que eu voltei de viagem trazendo minha cópia física do jogo, porque sim, eu sou um Zelda fanboy. Só que Portugal tem uma coisa curiosa, tem vários perfis no TikTok de pessoas que vão pra Portugal e fazem esses vídeos bonitinhos sobre a cidade. E um deles é nesse restaurante aqui, e que inclusive a gente foi lá e comeu um super almoço. Só que a realidade esses vídeos de TikTok não mostram. E você só vai descobrir a verdade assistindo aqui o Argona List. Bom, depois de a gente terminar o nosso almoço, olhando ali em volta a vista, que por sinal é muito bonita. Olha o que a gente encontrou. Um esgoto a céu aberto ali na beira do mar, jogando fezes humanas no Rio Tejo. A gente acha que, sei lá, a Europa é super desenvolvida e que esse tipo de coisa só acontece aqui no Brasil. Mas não, isso acontece também em Lisboa, com direito a papel higiênico junto da merda. E isso o TikTok não te mostra. Bom, mas no final, na minha opinião, eu acredito que utilizar o ChatGPT em uma viagem, pedindo dicas de restaurantes ou tirando dúvidas sobre monumentos históricos, foi uma experiência bem interessante. Com certeza ajudou bastante, muito mais do que se eu tivesse que ficar buscando coisas no Google. Pelo fato do negócio se comunicar contigo através de um texto bem resumido sobre o que você realmente quer saber. Mas eu acredito que essas tecnologias ainda vão evoluir muito mais. Principalmente se for possível conectar o ChatGPT, por exemplo, em uma voz. Seria muito mais útil do que ter que ficar lendo as coisas. Ou que ele conseguisse acessar a câmera ou até a geolocalização. Iria facilitar muito mais na comunicação com ele. Bom, e vocês com certeza lembram do que aconteceu no início da viagem, de todo aquele rolo que deu no aeroporto quando eu tava embarcando para sair de férias. Só que aquilo lá que aconteceu no início da viagem acabou tendo um desfecho inesperado. Quando a gente foi fazer o nosso check-in de volta, a gente descobriu que na verdade a gente foi promovido para a primeira classe. E eu não faço ideia se esse presente que a gente ganhou foi por causa do e-mail que eu respondi metendo pau neles, contando a história de tudo que tinha acontecido, ou se foi um sistema interno de inteligência artificial deles que percebeu que o check-in foi terrível e ponderou com a reclamação que eu fiz e decidiu promover a gente para a primeira classe. Então não sei se foi a bondade de um ser humano ou a análise de uma inteligência artificial. E provavelmente isso eu nunca vou saber. Mas voltar de primeira classe, olhando pela janela, o cenário de Lisboa, depois de ter desbravado cada detalhe da cidade, e ainda lendo um livro que eu comprei, A Era da Inteligência Artificial, realmente fez dessa viagem uma experiência bem interessante. Então, moral da história: quando tudo parece que vai dar errado, algumas coisas acabam dando certo. Essa é a grande verdade.